Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: a Assembleia aprova pedido do governo de crédito suplementar de 700 milhões de reais. Deputados questionam a aplicação de recursos do Bandes em diversos setores. Em briga de marido e mulher, os condomínios devem denunciar a violência à polícia. O projeto teve voto favorável na Comissão de Segurança. Hoje teve prestação de contas. O colegiado de finanças recebeu o presidente do Bandes. Ele veio falar sobre as metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Banco Público do Estado. Além de financiar micro, pequenas e grandes empresas, o Bandes também gerencia fundos. O presidente do Bandes, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Munir Abude, prestou contas aos deputados da Comissão de Finanças sobre o cumprimento das metas da entidade dentro do que está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o ano de 2021. O vice-presidente do colegiado, o deputado Marcelo Santos, questionou o presidente porque empreendedores estão tendo dificuldade de acessar recursos do Fundesul, no município de Presidente Kennedy. O Fundesul consta da LDO. O Fundesul Kennedy é um fundo que a gente trata com muito carinho e com muita atenção. O município de Kennedy destinou à operação do Banco de Desenvolvimento o fundo próprio para financiar projetos na sua região, no município de Presidente Kennedy. Mas para que esse dinheiro efetivamente saia dessa conta e vá ao empreendedor, é necessário respeitar algumas regras de concessão de crédito. Somente após superar essas regras de concessão de crédito é que esses recursos podem ser liberados. O presidente da comissão, o deputado Freitas, quis saber quais as iniciativas do banco para fomentar geração de energia limpa no estado. De acordo com Munir Abude, cerca de 70 milhões de reais serão investidos nessa área. Nós estamos separando uma linha de crédito própria para isso, com profissionais habilitados que conhecem o processo de troca de matriz energética. Há um potencial muito bom no estado do Espírito Santo, inclusive é importante registrar que o governador Renato Casagrande, no ano passado, editou um decreto determinando que as novas instalações públicas fossem equipadas já com placas fotovoltaicas com energia renovável. Emílio Mameri cobrou novas medidas para que um percentual maior de micro e pequenos empresários em Iconha e em todo o estado tenham acesso aos recursos do Bandes. Munir disse que o banco está lançando o crédito digital, que vai facilitar a liberação de crédito. Nós estamos virtualizando os serviços de um modo geral do Banco de Desenvolvimento para facilitar o acesso ao crédito. O banco tem conseguido atender um número muito maior de clientes nesse ano do que no ano passado. E essa distância já é longa. Nós estamos buscando o pequeno, o médio, todo tipo de empreendedor. Tanto é que tive a oportunidade de encontrar o deputado Emílio Mameri no município de Iconha, onde estávamos fazendo exatamente isso, explicando o processo de concessão de crédito para o empreendedor capixaba. Munir Abude destacou a importância da Assembleia Legislativa na aprovação de projetos que permitiram ao Bandes obter recursos para fomentar a economia capixaba, apesar da pandemia. O governador Renato Casagrande editou o maior fundo de recuperação econômica do país, um fundo com aporte do Tesouro, direto do Tesouro Capixaba, de 250 milhões de reais. Nós já temos liberado 60 milhões de reais e mais 60 em fase de liberação. Esse fundo ele é destinado às empresas afetadas que tiveram suas finanças impactadas pela crise pandêmica e é com esse objetivo que estamos lá trabalhando nele. A Assembleia aprovou esse fundo recentemente, mas nós temos também o Fundo Soberano, que é criação também do governo do Estado do Espírito Santo com autorização da Assembleia Legislativa, e é o Fundo Soberano que é o responsável, por exemplo, pelo recurso destinado aos fundos de investimento em participação, que o banco publicou um edital recentemente para a contratação de uma gestora privada para que ela possa fazer aporte diretos em empreendimentos capixabas. Eu acho que o importante é ele ter apresentado as diretrizes do banco, os programas de investimentos do nosso Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo em um dia em que os parlamentares prestigiou essa apresentação, a totalidade dos membros da Comissão de Finanças fizeram presente, os deputados tiveram a oportunidade de fazer os seus questionamentos, de buscar informação da possibilidade
do nosso Banco de Desenvolvimento atender todas as regiões do estado do Espírito Santo, chegar onde que precisa chegar. A gente sabe que nós temos vários setores que propicia desenvolvimento, geração de emprego e renda nas várias regiões do estado do Espírito Santo. É importante que o nosso Banco de Desenvolvimento, uma vez que tão poucos estados no Brasil têm a Agência de Desenvolvimento Econômico, que nós temos, e uma agência muito saudável do ponto de vista de organização, do ponto de vista de fontes geradoras de recursos para fomentar o crédito e desenvolver o nosso estado, e os parlamentares foram muito felizes em fazer os questionamentos, observando que esses recursos precisam alcançar todos os setores e todas as regiões do estado do Espírito Santo. Munir Abude afirmou que até agosto o Bandes tem apresentado lucro de mais de 250 milhões de reais. A meta, segundo ele, é fechar 2021 com mais de 300 milhões de superávit. Uma sessão com muitos assuntos para discutir e votar. No primeiro dia de trabalhos da semana, os deputados aprovaram 6 projetos, sendo 5 de iniciativa parlamentar. Com isso, o berimbau nas escolas, o ciclismo de montanha e o teste de qualidade em combustível podem se tornar realidades bem próximas do capixaba. Veja os detalhes da reunião com a repórter Patrícia Bravin. Luciana, pauta cheia nesta segunda-feira. Foram 2 sessões, uma ordinária e outra extraordinária. Só no expediente da primeira sessão, o plenário deliberou sobre 558 itens. Começaram a tramitar 11 projetos de lei enviados pelo governo e 13 proposições dos deputados. Além disso, o plenário apresentou ao governo 411 indicações. A maioria delas foi da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. Eu quero, nesse momento, presidente, parabenizar aqui os nossos pares pelas indicações desse dia e também agradecer a todos eles por haverem votado à unanimidade as nossas 382 indicações da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, onde juntamente com nossos pares, capitão Assunção, deputado Tonino Marques, deputado Carlos Vô e deputado Luciano Machado, realizamos um trabalho intenso na valorização dos conselhos tutelares do Estado do Espírito Santo. Acelerou e o carro engasgou? Já passou por isso? Se depender do projeto do ex-deputado Lorenzo Pasolini e de Vandinho Leite, isso não vai mais acontecer. Foi aprovada a matéria que obriga postos de combustíveis a realizar o teste de qualidade no combustível líquido quando o consumidor solicitar. É meio claro para todo mundo que existem sim diversos postos de combustível onde se tem problema, ou seja, postos que colocam gasolina adulterada, e com certeza existem veículos que após esse abastecimento já apresentam, às vezes até de forma subsequente ou logo em seguida, problemas com relação à gasolina de má qualidade. Eu sempre digo que o Código de Defesa do Consumidor ele é claro na questão da transparência. Nesse caso específico ainda tem a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. O órgão, ele trata do controle da qualidade do combustível líquido adquirido pelo revendedor varejista, e deixa claro ainda no artigo 8º dessa resolução que o revendedor varejista fica obrigado a realizar as análises mencionadas nessa resolução. Infelizmente, nem todos ou poucos seguem essa resolução, e aí o nosso objetivo foi colocar como lei para que sejam obrigados os postos de combustíveis no estado do Espírito Santo a realizarem esses testes de qualidade de forma transparente, em que os motoristas tenham condição de acompanhar de perto. E vai ter som de berimbau em sala de aula. A deputada Irine Lopes teve aprovação para a matéria que promove o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas, e permite ainda a celebração de parcerias para o seu ensino nos estabelecimentos de educação básica, públicos e privados. É a atividade cultural afro-brasileira mais conhecida no mundo. Ela é conhecida em 186 países. Então, assim, ela é recomendada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
para ser incorporada à grade curricular, podendo ser todas as escolas públicas e privadas terem no seu currículo essa matéria. Eu reputo de alta importância que a gente consiga transformar essa luta bonita, essa dança bonita, que a gente consegue ouvir, os seus atabaques, os seus afoxés, que a gente consegue ver, que a gente consegue ouvir, como parte da nossa história. Vamos pedalar, que tal? Programa de incentivo ao ciclismo de montanha, proposta do deputado Danilo Baiense, também foi aprovado nesta terça-feira. Esse projeto nós reputamos como muito importante porque ele tem o objetivo de regulamentar e promover a prática do ciclismo de montanha, a promoção da saúde da população, a ampliação do número de participantes do ciclismo de montanha, a ampliação do número de visitantes e a divulgação dos parques estaduais e unidades de conservação do Estado do Espírito Santo e outras trilhas fora do seu perímetro. Nós sabemos que o ciclismo é muito importante, presidente, para a saúde de todos. O esporte realmente é muito importante. Nós temos exemplos aqui no meu próprio gabinete, Marquinho, onde um servidor nosso, ele estava com a pressão a 25, doutor Hercos, 25 de pressão, doutor Hercos. E somente praticando o ciclismo e melhorando a alimentação, ele regularizou a situação de sua pressão arterial. E o orçamento? Tá difícil equilibrar aí na sua casa? Pelo visto, nas contas públicas, os ajustes também são necessários. Os deputados aprovaram um pedido do governo do estado que abre crédito suplementar de 718 milhões de reais destinados às despesas, principalmente da Secretaria de Educação. O governo do estado estabeleceu a parceria com o fortalecimento do ensino infantil com os municípios como a grande política do pós-pandemia. Se nós formos observar, nós tivemos um movimento muito forte e muito adverso na área da saúde e que nos oportunizou estruturar toda a rede pública de saúde e os filantrópicos. E a gente sai muito fortalecido na área da saúde, mas nós temos uma grande preocupação que é a educação. Quem mais foi prejudicado nesse momento de pandemia foi a educação e principalmente o ensino fundamental, a pré-escola. Portanto, o Estado do Espírito Santo vem incentivando muito os municípios para que os municípios, além de poder colocar o ensino de tempo integral no ensino fundamental, eles também possam reformar, ampliar, construir novas escolas, e para isso nós aportamos hoje mais de 780 milhões de suplementação para apoio ao FUNPAES, o Fundo de Apoio e Incentivo ao Ensino Fundamental e Pré-Escola. Por hoje é isso, voltamos ao estúdio com você, Luciana. Obrigada, Patrícia. E nos trabalhos das comissões, o Colegiado de Turismo discutiu as readequações do setor em um cenário melhor, sem pandemia. A retomada do turismo pós-pandemia passa pela união entre os gestores públicos. A afirmação é do presidente da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, Joselino Sepulcre. Ele afirma que a crise provocada pelo coronavírus causou retração de 37% no setor e levou à perda de 440 mil empregos no país. Sepulcre acredita que a recomposição desse cenário vai depender do trabalho conjunto do poder público e a iniciativa privada. Ficamos 1 ano e meio, na retaguarda, de toda a economia do Estado, e um dos principais segmentos que foram prejudicados foi o turismo. Estamos numa situação complexa, numa retomada. Há necessidade que as entidades, o governo e a população, de modo geral, se unam nesse sentido. O potencial turístico do Espírito Santo é enorme e cabe a nós tomarmos a iniciativa e, com certeza, vamos chegar a um denominador comum. Para Dionísio Cortelete, presidente do SENAC do Espírito Santo, a recuperação do segmento passa pela capacitação. É fundamental para o desenvolvimento do turismo.
Você só vai numa cidade, você só entra numa loja, num restaurante, onde você é acolhido, onde você é bem atendido. Então, nós não temos mais como viver com o amadorismo. Eu acho que o amadorismo já perdeu espaço, então você tem que pensar em qualificar as pessoas para serem bem atendidas, com técnicas e conhecimentos, principalmente aquilo que ele está fazendo. Acho que isso é o fundamental para você fortalecer um segmento que, acima de tudo, não adianta ter beleza, mas a qualidade do atendimento é que registra a marca de um destino turístico. Para o presidente do Colegiado de Turismo, deputado Carlos Von, a pauta deve ser amplamente debatida. Cabe nós agora, deputados, tanto eu quanto o deputado Torino Marques, vice-presidente da comissão, realizar projetos de leis, indicações e cobrar o governo do estado ações efetivas nesse sentido realmente, para principalmente divulgar o nosso estado para o Brasil e para o mundo, porque é um estado que tem muitas belezas, muitas riquezas e merece realmente ser divulgado. O Colegiado de Segurança analisou projetos que envolvem regras para a construção de prisões e a obrigatoriedade de denunciar violência doméstica em prédios. A Comissão de Segurança aprovou o projeto que obriga os condomínios a comunicarem os casos de violência doméstica à Delegacia de Atendimento à Mulher. A matéria do deputado Capitão Assunção foi relatada por Bruno Lamas. O projeto tem um alcance social importante, está totalmente inserido dentro dessa temática, que é sensível. O Espírito Santo é um estado que tem um dos maiores índices de violência doméstica, de feminicídio. Outro projeto aprovado proíbe a implantação de estabelecimentos prisionais estaduais sem a anuência dos municípios. De autoria de Rafael Favato, a proposta foi relatada por Luciano Machado. É muito traumatizante para as cidades, e especialmente para as cidades interioranas, mas para qualquer comunidade. É de suma importância, de interesse público, que a comunidade seja ouvida na hora de instalação de redes prisionais em qualquer região do Espírito Santo. O colegiado deliberou ainda sobre as próximas agendas. No dia 30 de agosto, os deputados recebem moradores de Cachoeiro de Itapemirim. Eles têm reclamado de insegurança em condomínio residencial. Em 13 de setembro, o colegiado ouve a comissão de aprovados em concurso da Polícia Civil que pleiteiam aumento no número de vagas. Critérios para gratuidade de passagem de ônibus para pessoas com deficiência. O Colegiado de Infraestrutura avaliou o projeto de lei complementar sobre o assunto. A Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urbana aprovou o projeto de lei complementar que facilita o acesso ao passe livre para pessoas com deficiência. A matéria é de autoria do deputado Sérgio Majeski. A proposta pretende permitir que o passageiro faça uma declaração de sua condição financeira para comprovar a renda e solicitar o passe livre junto ao Estado. No documento, o cidadão deverá deixar expresso que não dispõe de meios para custear despesas com transporte público. O deputado Alexandre Chambinho foi o relator da iniciativa no colegiado. Esse projeto ele propõe a modificação no modelo de comprovação de renda, ampliando a gratuidade no transporte público para as pessoas com deficiências do Estado, que se enquadram nos demais requisitos e são especificados pela lei. Eu opino pela aprovação com a adoção das emendas modificativas. Após a aprovação do mérito na Comissão de Infraestrutura, o projeto segue para análise do Colegiado de Finanças. E o panorama de hoje fica por aqui. Como vocês perceberam, nosso jornal está em novo formato e com um novo cenário. Mas o compromisso é o mesmo, a transparência. A gente se despede com imagens de belezas do Espírito Santo. TV Assembleia, mais perto de você.